Bom, você pediu para me apresentar um pouquinho. Eu gosto de me apresentar ao invés de falar o que eu faço, né? Você disse aí da educação disruptiva, né? Então a gente traz isso muito forte, muito no nosso DNA, como você falou, né? A gente tem isso forte, né? Da mamãe e do papai. Então eu gosto de, ao invés de dizer o que eu faço, eu gosto de dizer quem eu sou, né? Eu acho que a gente está no mundo hoje que às vezes a gente é muito levado pelo ter, ao invés de pelo ser, né? E o que eu faço, o que a gente faz é um pedacinho de quem a gente é, né? Então eu gosto de trazer palavras que me descrevem. Então eu, antes de tudo, sou uma apreendedora. Que o que eu mais amo fazer no mundo é aprender. Aprender. E eu descobri que quem aprende também gosta de ensinar, de compartilhar, né? E eu uso isso hoje para empreender à frente da escola sempre. Estou vendo aqui, inclusive, que tem mãe. Uma curiosidade, a Bárbara, a Babi Touch entrou aí, a filhinha dela estuda com a gente. E veja, tia, ela estudou na comecinho de vida na primeira escola da mamãe. Olha aqui. Então, olha que bacana. Né? Então, eu uso isso hoje para empreender à frente da escola sempre, que é a escola de educação inovadora mais disruptiva, a escola de educação infantil mais disruptiva, mais inovadora do Brasil, está entre as 10 do mundo, a gente já pesquisou. E também à frente da Sempre Educação Disruptiva, que é um braço que a gente está levando aí workshops, escola de pais, formação de professores para mais escolas. Eu sou também uma pessoa imaginativa. A minha mente, ela imagina coisas, ela cria. E por que isso? Porque eu a minha vida toda brinquei de faz de conta. Eu não parei de brincar de faz de conta. E aí, quem brincou muito de faz de conta, eu brinquei, você deve se lembrar, eu e a Karine brincando de faz de conta, né? E eu brinquei até os meus 13, 14 anos. E com 15 anos eu já entrei na escola para poder trabalhar com educação infantil como auxiliar de classe. Então eu segui brincando de faz de conta, só que aí, né, nesse papel de auxiliar, depois de professora, depois de coordenadora, depois de diretora. Então eu continuo brincando. E eu acredito que só quem brincou muito de faz de conta é capaz de criar a própria realidade. Então, hoje eu estou muito nesse processo. E eu sou também mãe, né? Eu falo que eu sou mãe de 2 esquisitinhos incríveis. Tá aqui a Jace, entrou agora. A Jace foi uma professora da Helena ano passado, uma professora incrível que eu super admiro, né? Que conhece bem a minha esquisitinha. Eu falo que eles são esquisitinhos porque são 2 crianças atípicas, né? O Joaquim agora está com 11 anos, né? É um menino com altas habilidades, TDAH, transtorno sensorial. Né? Então, não é um menino de ouro fantástico, mas que tem altas demandas. Né? Crianças atípicas, neurodiversas, elas têm demandas muito grandes. E Helena é uma menininha autista e está com 9 anos. Né? E eu falo que eles me ensinaram a sair da caixinha. Né? E foi um outro passo muito importante para essa educação que a gente faz hoje. Né? Porque eles me ensinaram a ser um pouquinho menos controladora, um pouquinho menos planejada, né, fazer uma coisa mais fora da caixa. E eu sempre disse, tia, que eu nasci para 2 coisas na vida. Né? Eu sempre disse que eu tinha nascido para ser mãe, eu sempre quis ser mãe, sempre foi o sonho da minha vida, né? E para mudar o mundo. E eu falo que agora que eu já sou mãe, eu posso mudar o mundo com uma educação que realmente transforme as pessoas. Então essa sou eu, né? Que estou aqui hoje para conversar com vocês. E é uma eu maravilhosa, né? Eu não sabia dos Obrigada. teus filhos, então, mais uma vez, ainda te admiro, que não são esquisitinhos, né? São personalidades incríveis, Mas diferentes, é porque eu maravilhosas. falo da esquisitice, porque esquisitice todo mundo Sim, tem. E eu acho que a gente tem que naturalizar um pouco isso, sabe? Assim, aham, tirar esse peso que vem com um diagnóstico de autismo, um diagnóstico de TDAH, né? Todos aham. nós temos esquisitices, né? Eu, por exemplo, eu vivo, quer ver? Eu convido o pessoal aí de casa agora a pensar alguma coisa que faz que se o outro olhasse, por exemplo, ia achar esquisito. Por exemplo, eu sou cheia de anel, né, gente? Eu adoro. Eu vivo trocando. Quando boto os meus anéis, eu fico pensando em quais dedos que eu posso trocar, porque eu passo o dia inteiro mudando o anel de dedo. Quem olha pode achar esquisito, mas isso para mim é uma coisa natural. Sim, sim. Porque tudo depende da ótica, né? Da percepção. Então, Exatamente. é isso. Mas olha, eu estou muito encantada, né? Já fez uma apresentação maravilhosa, típica. Entre nós aí tem 2 pessoas incríveis que você provavelmente conheceu lá de casa. Uma delas esteve nos seus 15 anos, que é a Ana Beatriz, você não vai se lembrar, que também era do IPEA, Que conheceu teu pai e tal. legal. É,
nós estamos pessoas incríveis. A nossa vida com vocês foi uma vida muito, muito maravilhosa, viu? Teu pai e tua mãe foram incríveis na nossa vida, aprendi muito com eles. Vocês duas, Larissa e Patrícia, que brigavam muito no banco traseiro do carro, era Muito. muito engraçado. A gente continua, tá? Só que agora a gente briga profissionalmente. De alto nível agora, né? É. O filho da Patrícia deve estar imenso, né? A filhinha, né? Sim, sim. Não. A da Larissa, né? A Alice Da está com Larissa, 15 anos já. 15 anos já. É. 15 anos. Dando todos os trabalhos da adolescência, como tem que ser. Sim. É uma fase bem, né? Que requer bastante atenção. Mas é isso, minha querida. Agora nos conte da sua trajetória. Você já falou aí um pouco, né? Lembro-me que, bom, teu pai era jornalista, né? Gostava muito de ler. Isso fez de vocês também grandes leitoras, né? Me lembro muito que ele estava sempre com o livro na mão. E a tua mãe era sempre questionadora, sempre criava coisas, né? E me lembro que uma vez ela foi para o Canadá, ficou um tempo aprendendo idiomas, não sei o quê. Foi uma delícia. Na época que eu mais precisei na minha vida, vocês estavam em Paris, passaram 2 meses lá, né? Ou mais. Eu fiquei na casa de vocês, me lembro também disso. Eu sou muito grata a vocês por tudo e muito feliz de ter tido esse período de convivência com vocês e hoje mais feliz ainda por ouvir, né? Claro que eu sei uma parte, mas eu acho que é muito bom que todos ouçam, até para ver quem é o Sempre, como é que você faz, o que realmente define essa educação. Alguém aí comentou que quando soube que a escola era quer dizer, que você era filha da Inês, não teve dúvida de colocar o filho, provavelmente a pessoa que você já citou. E é isso, né? São legados que a gente leva para a vida e deixa para sempre, né? Tua mãe deixou, vocês estão aí dando prosseguimento, que já é um grande valor, porque no geral os filhos não querem fazer nada que os pais fazem, querem fazer diferente, né? E não foi o caso de vocês, que é muito bom. Tua querida, Então, falando um pouquinho assim da nossa trajetória, e foi muito interessante, porque quando eu e a Lari, a gente sentou e resolveu que a gente ia, digamos, profissionalizar, né, o que a gente tinha nas mãos, que a gente estava dando sequência ao que a mamãe fez, mas que a gente resolveu que a gente ia levar para um outro nível, porque era tão precioso, né, isso que a gente tinha. E a minha mãe foi uma grande empreendedora, né? E a gente estava lá à frente da Sempre, ela ainda viva, inclusive, e a gente falou, cara, isso é muito bom. Mãe, a gente quer expandir. A gente não sabe bem para onde, mas a gente quer expandir. No início, teve muita resistência dela, porque a gente é apegado, né, àquilo que a gente construiu, né? Então, no início foi difícil, mas já no final aí, já na pandemia em 2020, a gente já tratando o câncer dela, ela chegou a falar que estava muito, muito feliz de tudo que a gente estava construindo, que na verdade é da sequência, né? Ao que ela trouxe. E nesse processo, quando a gente foi olhar, a gente foi construindo a nossa história de vida e a história da Sempre, né? E construindo mesmo, escrevendo, porque isso, inclusive, em termos de marketing, de trazer para os investidores, isso é importante. E aí eu fui ver, sabe, tia, que a nossa história na educação, ela é muito antes da mamãe. Né? Mesmo meu pai esteve à frente de uma das secretarias do Ministério da Educação um tempo, né? Mas a minha bisavó, a avó da minha mãe, ela foi uma mulher importante na educação do Brasil, Lúcia Casasanta. Sim. E aí, só para vocês terem uma ideia, gente, em 1925, vovó Lúcia toma um navio daqui e vai estudar na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, vai estudar linguagens lá. E volta trazendo um método de alfabetização que não existia no Brasil. Né? Então, pensa, em 1925, uma mulher ir para um curso superior já era algo assim, surreal. Né? Ainda mais nos Estados Unidos, e ainda mais voltar de lá trazendo um método de alfabetização. Né? Então, e ainda mais que morava no interior de Minas Gerais, não era isso? Ela morava em Belo Horizonte na época. Belo Horizonte, morava na já estava em Belo Horizonte. Ela já estava em Belo Horizonte. Sim. E aí ela veio, e aí foi diretora do Instituto de Educação, da Faculdade de Pedagogia lá, né? E vovó Lúcia é casada com vovô Mário, que foi secretário do governo de estado do Juscelino Kubitschek
e ele foi secretário de planejamento e foi um dos responsáveis pela reforma do ensino, que antes, gente, o ensino ele era multisserial, né? Você não tinha essa divisão em séries. E ele foi, junto com o Francisco Campos, um dos responsáveis pela reforma que seriou o ensino. E que foi importante durante o momento. E aí, por ironia do destino, agora as bisnetas dele querem tirar essa série de novo, porque a gente trabalha, então, com turmas multidade, né? E aí eu vi que essa coisa está realmente muito no DNA. Minha mãe foi para educação, minhas avós, tanto por parte de mãe e parte de pai, foram para educação, né? Então, a gente vê que isso é uma coisa que era nossa, né? Eu fui para psicologia, eu fiz psicologia. Hoje eu acho que foi incrível ter feito psicologia, porque essa visão que eu tenho de educação, ela vem muito desse curso da psicologia, do desenvolvimento do ser humano, de eu olhar como que é a criança, quem que ela pode vir a ser, né? Isso hoje é muito mais do curso de psicologia do que do de pedagogia. Fiz psicologia clínica um tempo, atendi crianças e adolescentes, mas me encontrei mesmo na educação, né? E eu tô na educação infantil faz 27 anos. Esse ano a escola faz 28 anos. E eu estou há 27 anos na educação infantil. Desde né? Então eu já tenho... Desde o primeiro dia. É uma trajetória e é uma estrada, né? Eu comecei como auxiliar de classe e a ideia era eu depois ir para psicologia clínica. Mas enquanto eu estivesse na faculdade de psicologia, eu fiz magistério, curso de magistério, né? Então, pra vocês verem como eu sou uma pessoa jovem, ainda tinha o curso de magistério ali no nível médio. E a ideia era, enquanto eu estivesse no curso de magistério, eu poder atuar, né? E poder ter o meu trabalho, a minha independência financeira. Isso é uma coisa que desde cedo a mamãe colocou a gente para trabalhar, né? Desde os meus 14 para os 15 anos eu trabalho. Eu vejo como isso fez diferença na minha vida. Tanto é que é algo que eu quero trazer para os meus filhos, é algo que a gente trouxe para a Alice, filha da Larissa. Então, a Alice hoje está com 15 anos, já está trabalhando com a gente, né? Porque isso traz uma outra visão de mundo, né? Isso traz não só uma pequena independência financeira que seja, mas uma ideia de que você tem que se dedicar, de que você tem que se esforçar, de que você tem que conquistar as coisas. Né? O valor das coisas, né? A gente é de uma classe muito privilegiada, né? Nós não somos ricos, mas nós estamos numa classe muito privilegiada que a gente termina vivendo numa bolha. E, de repente, a gente acha que as coisas acontecem ali de mão beijada. Então, pra você ter uma ideia, isso foi tão importante na minha formação, que o Joaquim, hoje com 11 anos, ao invés de eu dar mesada para ele trata dos cachorros e ele ganha R$1 por dia. Isso. Então, no final do mês, ele tem lá os R$30. Né? Porque ele estava num processo, com 10 anos de idade, ano passado, de querer tudo, querer que a gente desse as coisas para ele e de não conquistar. E a gente precisa de trazer esse processo da conquista, tá tudo muito rápido para as nossas crianças. Tudo agora é on demand, né? Na nossa época, você tem que esperar o intervalo que fosse para continuar assistindo o seu desenho animado ou o seu filme. Eu estudava de manhã, eu queria ver a Xuxa, eu tinha que esperar a semana inteira para ver a Xuxa no sábado. Essas crianças hoje, elas não têm que esperar nada. E aí hoje, não, por acaso, a gente vê um adoecimento, né, dos jovens aí com 15, 16 anos de idade, né? Então, eu vejo que o fato de eu ter começado a trabalhar cedo, de eu ter tido as responsabilidades, né? De eu ter tido que coordenar um ensino médio, né? Um curso de magistério com o trabalho, depois um curso de psicologia com o trabalho, como isso fez diferença para mim, né? Para quem eu sou hoje, né? Não apenas profissionalmente, mas pessoalmente também, né? Então, eu vejo que isso trouxe realmente... É isso, né? Na faculdade, a maior parte dos meus colegas não trabalhava. E eu já trabalhava e eu tinha que administrar a vida, as coisas, quando que eu ia sair, quando que eu não ia sair. Eu tinha que prestar mais atenção no curso, porque se eu não quisesse ficar estudando no final de semana, eu fazia os meus trabalhos na piscina e chamava o grupo para ir na piscina, para eu poder otimizar o tempo, para eu ter uma coisa de final de semana, porque eu também ia precisar de trabalhar, também ia ter que me organizar ali. Então, isso para mim realmente foi muito bom. E aí, quando eu me formei na psicologia, na verdade, na metade do curso, minha mãe foi para o Canadá. Ela foi primeiro fazer um mestrado, quando eu estava no ensino médio, depois ela volta para fazer o doutorado. E aí, quando ela volta para fazer o doutorado, a Lari foi para o Rio, porque a Lari também trabalhou lá na escola, né? E trabalha hoje de volta, mas a Lari estava no Rio e eu na escola. Então, a mamãe dirigia do Canadá, mas quem estava na direção mesmo aqui era eu. Então, eu fui diretora
da escola, né, interina, digamos, então eu coordenava. Com quantos anos? Dirigia. Eu tinha 21 anos. Era muito jovem, assim. Teve coisas muito boas, né? Mas foi um período, assim, que eu cheguei no final de um ano, eu não falo isso com orgulho, não, né? Foi importante para eu aprender várias coisas, mas que eu cheguei no final de um ano, assim, foi faculdade, a escola, uma professora me deixou na mão, eu assumi sala de aula, então eu fazia parte administrativa, financeira e pedagógica da escola, assumi sala de aula, faculdade, com estágio da faculdade que eu estava fazendo em psicologia escolar, começando monografia e namorando. Porque namoro nessa idade ocupa um crédito, nossa. Mas eu cheguei no final do ano muito exausta, assim, sabe? Aquela coisa assim, na beira de um burnout, né? Então, foi muito. Tudo tem um custo. Foi muito. Tanto é que a mamãe falou, não, peraí, o que a gente vai tirar, né, de você? Tá demais. Porque eu também sempre tive muito esse movimento. Agora, sempre aprendi também a tirar proveito dessas coisas. Então, por exemplo, hoje eu sou uma pessoa que eu me conheço muito bem. Eu já sei quando eu vou chegar no meu limite. Claro, faço terapia, né? Entre idas e vindas, são 20 anos de terapia, né? Eu tô desde os 20 anos fazendo terapia, desde que eu entrei na faculdade, desde antes dos 20. Desde 19 anos eu faço terapia, né? Então, que eu acho que é uma coisa importante, você vai aprendendo a se conhecer. Já fiz coaching, faço cursos, até invisto muito, muito, muito no meu autoconhecimento, no trabalho em mim, né? Muito por causa disso que eu vivi, né? Uhum. E aí, desde que mamãe voltou de vez do Canadá, lá ele voltou para Brasília mais ou menos 2006, final de 2006, início de 2007, foi quando ela teve a Alice. E aí eu estava na prática, né, dirigindo a escola. Mamãe volta, então, um pouco antes, aí 2005, assume a direção da escola e aí eu fico como coordenadora. E aí a gente pôde testar algumas inovações na escola. Porque a escola já era muito inovadora para o ano aí de 2004, 2005. A gente já trabalhava, por exemplo, com a teoria das múltiplas inteligências, que foi o workshop que eu dei ontem, né? Que é algo que hoje poucas pessoas sabem, poucas pessoas conhecem. A gente já trabalhava. A gente já trabalhava com aprendizagem por projetos na educação infantil, que poucas escolas fazem na educação infantil de verdade, como né? A gente já era uma escola sem salas de aula. Então, para quem está aqui ouvindo, imagina uma escola que não tem sala de aula. Né? Em 1999, mamãe veio do Canadá e falou assim, Patrícia, não dá mais. A gente fica falando para as professoras, porque a nossa escola, gente, fica o convite para quem é de Brasília para conhecer, fica no Lago Norte, Escola Sempre. Para quem não é de Brasília, entrar nas nossas redes, @Escola Sempre. Ela tem um terreno maravilhoso, tia, daqueles de fundo de quadra do Lago Norte. 5.000 metros quadrados quase de área verde. E mamãe dizia para as professoras irem, cara, vai dar aula de matemática embaixo da árvore, vai contar história lá fora, vai procurar bichinho do jardim, grilo, borboleta para desenvolver a discriminação visual. E as professoras não saíam da sala de aula. Então ela chegou em julho, as professoras de recesso, em 2 semanas a gente tirou a sala de aula da escola. A gente reformou a escola e disse, agora não tem mais sala. As professoras voltaram, agora não tinha mais sala. Tinha um salão onde as turmas se organizariam e ao longo do dia passariam por várias salas. Sala de artes, sala de leitura, sala de pesquisa, sala de lógica, né? E, então, assim, já era muito inovadora, né? Mas a gente estava ali, até numa zona de conforto, de tanta inovação. Eu falo que nós não somos uma escola alternativa, nós somos uma escola de vanguarda, à frente do tempo. Você absorveu logo essa mudança? Você absorveu logo? Você absorveu logo essa mudança? Foi? Eu sempre fui assim, o meu perfil é um perfil visionário, né? Early adopters, né? Aquela pessoa que rapidamente chega e a novidade, eu gosto de novidade, sabe? A novidade chega e eu quero isso para mim, né? Então, para mim foi muito tranquilo, né? Para a maior parte das pessoas não foi. Eu preciso confessar, assim, né? Mas é porque a maior parte da população não é assim, né? Tem uma tendência ainda que existe a mudança, caixinhas, ainda mais. A geração um pouco mais nova, aí a galera nos 20 anos, tá um pouco mais adaptável, mas a galera de 30, 40 ainda é muito encaixotadinha, né? Então foi uma coisa que para as professoras foi difícil. E aí é muito investimento em formação. Formação. Eu estava até hoje conversando com o Wagner, professor, acho que ele entrou aí, professor de música da escola, que ele assistiu
o workshop, ele falou, Patrícia, me parece que o maior nó que você tem é formação de professor. Eu falei, eu e todas as escolas. Porque é um nó mesmo, sobretudo quem quer inovar. Porque o professor, gente, e aqui eu não estou falando mal dos professores, eu tenho professoras nossas que estão na live, ex-professoras que entraram aqui, né? A questão é que o professor é aquele que nunca saiu da sala de aula. Ele foi educado de uma forma tradicional, ele foi um aluno que teve um professor tradicional, numa escola tradicional, que teve que ficar sentado numa cadeirinha ouvindo o professor ensinar. Aí ele vai para uma graduação que ele aprende tudo de forma tradicional. Com frequência, ele vai para uma outra escola antes de chegar na Sempre e aprende a dar aula na prática de forma tradicional. Aí chega aqui, a gente tem que ter todo um cuidado para poder, digamos, reformar, né? Porque quando você, às vezes, arquiteto, engenheiro costuma falar, né? É mais fácil construir uma casa do zero do que reformar. Porque quando você vai reformar, você tem que olhar, cara, aqui tem uma viga estruturante. Eu não posso quebrar essa viga, que senão a casa desmonta. Com o ser humano é a mesma coisa. Né? No processo psicoterápico, por exemplo, é a mesma coisa. Tem coisa que você tem que ir com tanto cuidado. Se você mexer, o ser humano desaba. E assim também é com a professora. E claro que isso foi um processo para eu aprender. Né? Aprender a liderar também, porque aí eu me mantive na coordenação e a gente foi testando essas inovações. Né? Então, eu ia orientando as professoras, mamãe na direção geral, Lari volta do Rio e assume a parte financeira. Né? E aí a gente começou a ter espaço para brincar, digamos, um pouquinho mais. Né? Então, por exemplo, quando eu finalizei a psicologia, eu falei, cara, mãe, porque a escola era construtivista, piagetiana. Falei, mãe, a gente tem que trazer Vygotsky. A gente tem que trazer Vygotsky porque, cara, tem muito a ver. E todo mundo achava que eles eram opostos. E não, eles são complementares. Né? Então eu falei, mãe, a gente tem que trazer. Então a gente trouxe o sócio-interacionismo. E hoje, né, a gente fala que as nossas bases são sócio-construtivistas com a teoria das múltiplas inteligências. Depois eu falei, mãe, vamos testar uma turma. A gente tinha alguns alunos querendo mudar de turno, não dava para você fazer 2 turmas, uma de 4 e uma de 5 anos. Falei, mãe, isso é Vygotsky na veia. Vamos fazer uma turma só e eu vou trabalhar com essa turma. Vamos ver se dá certo? Não foi uma questão de necessidade, assim, foi uma coisa... Vamos ver se dá certo? Porque isso vai dar muito certo. Porque Vygotsky fala disso. Fala da zona de desenvolvimento proximal. Depois, quando a gente sofreu uma pressão muito grande de mercado, dos pais, por um período integral, e a gente estava tentando fazer, mas aquilo não estava batendo direito, assim, sabe? No coração mesmo, a gente fala, cara, a gente está fazendo isso aqui só para inglês ver, não tá legal. Aí eu vim e falei, mãe, vamos fazer o seguinte, ao invés da gente fazer integral, vamos estender o período, vamos fazer de 8 às 16 e vamos intensificar o trabalho que a gente faz de horta e jardinagem, de teatro, de lógica e criatividade, de construção, e assim surgiram as nossas oficinas de enriquecimento. E aí a gente começou a misturar as crianças, não era só de 2 idades próximas, não. Num pedaço do dia, as crianças de 1 a 5 anos ficam juntas fazendo uma atividade e a professora deixa de ser a professora da turma A e passa a ser, por exemplo, a professora de horta. E passa a pegar todas essas crianças. Então a gente veio testando isso e foi muito bacana. Teve resultados, assim, sensacionais. Tanto é que entraram na nossa metodologia. Né? E o tempo passa, né? E aí a gente começou, eu e Larissa, cada vez mais a pegar as coisas. E hoje a gente divide a direção da escola. Né? A mamãe continuou na direção geral até 2017. Né? 2016 foi um ano tenso. Né? Porque aí nesse meio tempo eu formei, eu casei, né? Eu tive filho, então em 2011 eu tive Joaquim, em 2014 eu tive Helena. E como eu falei para vocês no início da live, o meu sonho sempre foi ser mãe. E eu tinha minha vida toda muito organizada. Eu engravidei quando eu quis, né? Das 2 crianças, eu me planejei. Eu planejei até quando que seria bom, até pro meu trabalho, ter os filhos, né? E aí eu falei, ok, eu não vou parar de trabalhar, né? Durante um tempo da minha vida, inclusive, eu toquei a escola, o consultório de psicologia, e porque eu precisei de uma renda extra, eu ainda trabalhei como consultora da Herbalife. E depois, quando eu fiz a formação em coaching, ainda fui coach de emagrecimento. Então, assim, e aí foi muita coisa. Eu falei, não, vou deixar a psicologia, porque agora eu vou ter meus filhos. E eu nunca quis parar de trabalhar. Mas eu sabia que este papel da minha vida ficaria mais em manutenção até o meu segundo filho ter 2 anos.
Então, eu já tinha pensado aí uma pausa de 4 anos de investimento profissional, né? Eu nunca parei de trabalhar, mas eu falei, ok, no que eu vou investir? Para investir em ser mãe, né? Então, isso para mim era muito importante. E aí, quando a Helena, em 2017, que era quando eu estava pronta para voltar no gás total, Helena fazendo 3 anos. Na verdade, Helena com 2 anos, eu já saquei que ela tinha autismo, né? Tava dentro da minha escola, eu fui estimulando, e aí a gente começou a investigação, e ela com 3 anos veio o diagnóstico, e 2017 foi muito tenso, foi muito difícil, né? Porque eu estava retomando a rédea do meu papel profissional, com gás, fazendo um curso de formação em coach. Eu, a Lari e o Marcelo, meu marido, fomos os 3 fazer, até para que a gente falasse a mesma linguagem, né? E a Helena alterando muito, assim, com crises sensoriais muito difíceis. Eu sabia que ela era autista, mas a gente não tinha um diagnóstico fechado. Então tinha até um processo da família de entender, de aceitar, né? De entender isso como uma coisa positiva, como uma coisa natural e não como uma coisa negativa, sabe? Porque a gente ainda tende a olhar o transtorno como uma doença, como algo que é ruim, né? Como coitada, né? Então, coitada da Helena, coitada da Patrícia, né? E 2017 realmente foi muito puxado, assim. Foi muita terapia, iam levar e buscar a menina o tempo todo. O Joaquim também pequeno, demandando, né? E ele tinha 4 anos, são só 2 anos de diferença de um pro outro. É muito pertinho, né? E Helena, ela dava crises, assim, de arrancar a roupa, porque ela tem, junto com o autismo, ela tem um transtorno sensorial. Então, ela tem uma hipersensibilidade auditiva, tátil, olfativa, gustativa. Tanto é que a seletividade alimentar dela é muito alta, né? Ela é muito ruim de comer, digamos assim, né? E eu lembro que, assim, a maior dificuldade dela era ficar de roupa. Então, às vezes, ela arrancava a roupa e eu tinha que ficar em cima dela por, sei lá, 40 minutos, segurando a roupa, porque eu não podia deixar pelada, porque na nossa sociedade a gente não anda pelado, né? Então, senão ela não ia aprender. Segurando, às vezes em casa, às vezes eu estava na escola, rezando para nenhum pai chegar, porque até o pai entendeu o que estava acontecendo, né? Que não era a diretora da escola maltratando uma criança. E, gente, quando eu falo em cima mesmo, tá? Eu enfiava a roupa na Helena, pedia para todo mundo sair de perto, deitava com ela numa almofada e numa escola sem sala de aula, que eu não podia nem me fechar numa sala. E eu deitava assim, eu botava uma mão em cima do peito dela, assim, segurando a blusa, e a outra no joelho, porque ela se debatia e assumia uma força absurda. Eu saía roxa, sabe? Assim, então foi um ano realmente. Esse ano foi puxado. Acho que difícil como esse, só 2020 e 2021. Ainda teve mais. Sempre tem, né, tia? Sempre tem. Só aprendizado, né? Exatamente, são aprendizados. Mas como dizia a mamãe, entre mortos e feridos, salvamos-nos todos. Né? Helena, e para o autismo, precisa mesmo de muita terapia, precisa de muito entendimento. Graças a Deus, né? Eu sempre soube, interessante isso. Eu conto, as pessoas acham assim, falam, mas como? Não sei. Mas desde a psicologia eu sabia que eu teria filhos com transtorno, que eu teria 2 filhos, pelo menos, e que pelo menos um deles viria com transtorno, né? Tanto é que o Joaquim atrasou a sala, eu tinha certeza que tinha alguma coisa ali, mas daí todo mundo fica, porque você é psicólogo. Você deve ter vivido isso, né, tia? Filho de psicólogo, né? Faz exagero. Ser psicólogo, fica procurando pelo em cabeça de ovo, né? Deixa de ser exagerada, né? Ele falou, ultrapassou aí várias coisas, mas eu via que tinha alguma questão ali, né? Comumente, né, na nossa sociedade, se a criança sai do padrão, o que a gente pensa? É mãe que não bota limite. Detalhe, que nunca é o pai, né? Normalmente é a mãe, né? É porque a mãe mima, é porque a mãe não bota limite, é porque não tem educação em casa, né? Então essa criança é difícil. Tudo é culpa da mãe, né? Eu ouvi diversas vezes que Helena era difícil, que Helena era impossível, que isso é falta de limite, né? E aí, enfim, muita terapia hoje, os dois, né? A gente continua aí, e eu e Marcela, a gente se divide nessa rotina doida de filho. E aí, 2018, então, eu e a Lari, a gente começa a tocar a escola, e a mamãe fica, digamos, de consultora, né? E aí a gente começou a resolver expandir, né? Porque, e a Lari tem um mérito muito grande nisso, né? Porque, até pelo momento de vida, né? A Alice estava mais velha, ela conversando com muitas pessoas, Lari sempre foi muito de relação, né? Ela sempre teve muitas conexões. E para mim,
Gente, eu falo assim, o peixe não sabe que a água existe. Você tá ali naquele meio, aquilo para você é natural. Eu nasci dentro daquela escola praticamente, né? Como disse a tia Pedrinha, 27 anos. Né? É. Então, aquilo ali para mim era natural. Mas como assim? As outras escolas não são assim? Como assim? Nas outras escolas, as coordenadoras não dão todo esse suporte que eu dou? Como assim? Nas outras escolas, as professoras não têm todo esse apoio que a gente dá aqui? Para mim, aquilo era natural. Né? E a Alice saiu logo da escola, ela foi para outras escolas, então ela viveu outras escolas antes, e a gente mantém muito a relação, né? Com os pais dos amigos. E os pais dos amiguinhos da Alice que tinham estudado na escola começaram a dizer para Larissa: Larissa, vocês têm ouro na mão. Larissa, presta atenção, vocês têm que fazer alguma coisa. E aí, tia, a Lari começou a pesquisar algumas coisas, aí ela me chamava assim e falava: Patrícia, olha aqui o que esse cara tá falando. Claro, Larissa, óbvio. É tudo que você fala, Patrícia. Você tem que falar essas coisas para todo mundo. Falava: não, Larissa, não tem tempo para isso, não. Patrícia, olha aqui, Murilo Gun, gente, quando ele explodiu, a Larissa falava: Patrícia, você fala tudo que esse cara fala. E ele tá explodindo, rachando de ganhar dinheiro. Ele tinha que estar aqui dentro dessa escola, vendo que o que ele fala, a gente faz. Né? Então, ela me deu esse puxão de orelha, né? E a gente falou: ok, então tá, Larissa, é isso, bora. Né? E aí a gente começou a buscar esses processos de expansão. E eu digo que é uma jornada de aprendizagem. Né? Eu falei que eu gosto muito de aprender. E é uma coisa que a gente vem aprendendo. Né? Em 2020, no meio da pandemia, a gente resolveu abrir o braço da Sempre Disruptiva. Né? Até foi a época que bombou live no Instagram. Né? Mas foi exatamente isso. Veio a pandemia e aí a gente falou. Em 2019 a gente começou a construir a Sempre Disruptiva. Né? E aí veio a pandemia, a gente falou que a escola fechada, como que a gente faz? E aí a gente falou, bora, o nosso consultor falou: bora para online. Eu falei: eu não vou dar aula online. Bora fazer a escola de pais. Então a gente lançou a nossa primeira escola de pais para os pais da nossa escola, para dar um suporte para eles com as crianças em casa. Né? E a gente viu que, cara, é um mercado sedento por esta educação. Depois a gente rodou de novo, né? A gente tinha uma meta de vender 5, vendemos 15. Depois um segundo para outros pais que não fossem da escola. A gente falou que isso é algo que os pais precisam, né? Como eu posso educar os meus filhos de uma forma inovadora? Porque a gente acha que educar, gente, é instintivo, mas não é. A gente precisa de aprender a ser pai e mãe. Porque não dá para educar esse ser humaninho de agora do jeito que a gente foi educado. E não é porque eu fui mal educada, né? Eu sou muito, muito grata a toda a educação que eu recebi da minha mãe e do meu pai. Né? Eu acho que o que a gente pode deixar de mais precioso para os nossos filhos de herança, né, é a educação. Né? E a tia Pedrinha está aqui, ela acompanhou essa educação, sabe como foi maravilhosa. Mas foi uma educação, gente, de 30, 40 anos atrás. Se fosse hoje, minha mãe me educaria de uma forma diferente. Porque o mundo mudou, né? E o ser humano mudou. O cérebro das crianças, nascidas depois de 2010, já é quase 30% em termos de estrutura diferente do nosso. Você sabia disso, tia? Sim, então, evoluiu muito. Estruturalmente, exatamente. E a teoria da evolução, né, gente? O ser humano evolui, né? Tudo evolui, né? A gente vai evoluindo. Então, a gente veio nesse processo. 2020 foi um ano puxado, porque aí foi pandemia, criança em casa, marido em casa. Meu pai já morava comigo, inclusive. E mamãe, a gente já vinha tratando um câncer dela ao longo do ano de 2019 todo. Seguimos em 2020, né? E aí com muitos medos por causa da Covid. E ela precisou de fazer uma cirurgia e o câncer realmente avançou demais. Era um câncer muito raro e muito agressivo. E aí ela faleceu em novembro de 2020. E aí é puxado porque a gente fica órfã, né? Fica órfã de mãe, né? E tendo que lutar com muita coisa, lutar para manter a escola dela aberta. Eu lembro que eu falava em 2020, eu falava: Marcelo, eu estou lutando para manter a minha mãe viva, a minha escola viva, o meu casamento vivo. Eu não sei como que eu estou viva, né? Porque não é o meu casamento, gente. Todo mundo que estava confinado com marido e mulher, com filho, cara, foi uma doideira aquilo que a gente viveu. Sabe? Um desafio louco. Então, eu falava: cara, como... Assim, eu acho que a pandemia foi muito difícil para todo mundo, né? Mas eu falava: cara, como que eu vou fazer? Né? A nossa escola, felizmente, assim, a gente conseguiu sobreviver, mas com muito custo, assim, foi muito difícil.
Você tem uma ideia, aqui no Distrito Federal, que a nossa escola, gente, é só a escola de educação infantil. E a gente está no nicho de microescolas, né? Então, nós somos escolas pequenas mesmo, de até 100 crianças. Nesse nicho de pequenas escolas, que são até 150, as de educação infantil, 75% fecharam as portas, né? Então, foi uma coisa que a gente, até hoje, a gente fala, a Lari, você falou das Sisters, né? Porque isso, foi essa parceria, né? Até hoje a gente olha, eu e a Lari, a gente fala, nossa, como que a gente deu conta, né? Mas me veio um aprendizado muito grande dessa fase, assim, sobretudo no final, lá com a mamãe na UTI, e a gente todo dia indo visitar, e eu continuei trabalhando, né? Que foi, e depois quando ela faleceu, né? Que foi, a gente pode estar triste e ter momentos felizes, porque o luto é muito isso, né? Você vive um período de muita, muita, muita tristeza. Mas você pode ter momentos felizes, né? E você pode estar feliz e ficar triste também. E, gente, eu tenho que fazer um parênteses aqui, desculpa. Mas tem uma coisa que muito me emocionou. Foi a mensagem que... A Larissa é muito palhacinha, dá vontade de dar uns garros nela com cada mensagem que ela põe aí, viu, Larissa? Estou te vendo aqui com aquela carinha de sapeca. Mas está falando da mensagem que eu recebi sua quando a tua mãe faleceu e que eu mandei a mensagem. Assim, eu sou meio chorona, viu, gente? Já começo, porque... Que bom, eu choro você me fez uma todo resposta. dia, eu faço questão. Oi? Eu faço questão de chorar todo dia. Lava a alma. Mas veio uma resposta tão madura, tão incrível. Porque, gente, você tem uma visão de que a morte é certa, né? De que nós estamos realmente aqui por uma passagem. É muito... É difícil ter essa visão, mas a gente aprende a ter essa visão e vocês introjetaram isso na filosofia de vida de vocês. A gente, de certa forma, eu também tenho essa visão e tal. Mas não é fácil numa filha que acabou de perder uma mãe. Sabe, a minha mãe, eu não me lembro exatamente, mas tipo assim, minha mãe continua vivendo, né? O que ela fez foi assim, mas uma coisa muito, muito madura. E eu chorei tanto naquele dia, Larissa, Patrícia, que eu não respondi a sua mensagem. Eu estava sentindo a perda da minha amiga, né? Que tinha ido, eu sabia que ela estava sofrendo. E quando as pessoas estão sofrendo, a gente, de certa forma, não só espera, mas, né, deseja que ela descanse, que ela se alivie e tal. Então, tinha tudo isso. Mas, assim, a forma como você encarou, lógico que quando a gente escreve é uma coisa, quando a gente sente é outra, eu sei muito bem que não tem como deixar de sentir, né? Então, assim, mas eu estou fazendo mais esse parênteses aqui para mostrar que essa maturidade que você demonstra na sua fala, em tudo e por tudo que você fala, de todo esse crescimento que você começou, né, e continua, em todos os sentidos, é espetacular, Patrícia. Você é incrível. Sabe? Eu tenho muito orgulho de você. Sinto mesmo como se você fosse minha sobrinha. Eu tenho muito orgulho. E a Larissa está dizendo que essa maturidade veio dela certamente, Larissa. A Larissa tem o poder de me fazer amadurecer diariamente, tia. Ela tem esse poder. Eu acredito. Eu acredito, isso é lindo. Mas, assim, tudo isso, todo esse desafio que você passou, eu acho que você vai, logicamente, nós vamos ouvir falar de Patrícia Casasanta por muito tempo, assim como a gente ouviu falar de Lúcia Casasanta, que foi esse ícone que você mencionou lá atrás, e você está construindo esse caminho. Aliás, esse caminho é o teu. Essa escola, essas escolas, são duas agora, né? Vocês estão com duas? É uma escola e a outra é o nosso braço de inovação, assim, para poder expandir, né? Mas certo. É uma escola, por enquanto. Tá. Agora, vocês, que eu ia entrar é o seguinte, vocês não têm um andamento escolar do ensino programado, é só a primeira infância. Não, por enquanto, só a educação infantil. É só a primeira infância. Isso aí. A gente tem projetos, quando né? Eu sempre falo que saem daí, vão para onde? Com tudo que elas aprenderam aí, elas vão para onde? Tia, eu dava uma resposta, mas agora me veio o insight, eu vou dar outra. Tá? Elas vão para o mundo ser felizes. Porque não interessa... o tipo de educação que elas saem lá da sempre, elas vão aqui em Brasília, tanto para escolas
muito conteudistas e tradicionais, que já aconteceu. Então, já tive criança que saiu daqui, foi para o Sigma, para o Galois, que hoje está no Pódio, que está no Olimpo, que são escolas extremamente conteudistas, né? Eu tenho crianças... A gente não tem nenhuma outra escola tão inovadora e de vanguarda, mas que vão para escolas, digamos, intermediárias nesse sentido, né? Eu tenho crianças que vão para a escola pública e elas se dão bem em todos os cenários, todos os cenários. Porque tem uma coisa que a gente faz muito bem, tá? Muito bem, é ensinar as crianças a se adaptarem. Adaptabilidade é uma característica essencial para o dia de hoje, né? Para esse mundo que a gente vive. Quando as coisas mudam tanto o tempo todo, né? A gente precisa de aprender a se adaptar e em velocidade, né? Isso é uma habilidade que a gente pode educar as nossas crianças na infância, né? Então, elas saem de lá e ficam muito bem mesmo em qualquer escola. Saem prontas. Né? Saem prontas, com capacidade de raciocínio saem prontas. Claro, se vão para uma escola, por exemplo, hoje as nossas crianças estão no Colégio Sérios, né? Que é uma escola que também tem uma proposta mais inovadora. É o que eu falo, ela não chega a ser tão de vanguarda, mas ela, dentre as escolas de Brasília, está no rol de escolas inovadoras, né? Que valoriza muito a arte, a cultura, como a gente valoriza. Claro, se ela vai para lá, vai ser melhor porque vai dar uma certa continuidade. Mas se for para lá, para um signo, para outra coisa também, a semente está plantada. A gente tem muitas... Eu não queria educação infantil, sair da educação infantil, porque eu acredito muito na importância da primeira infância. Mas aí tem duas coisas, né? O mercado, e a Lari é quem está sempre puxando para essa coisa do mercado. E, de fato, se você pensar, até financeiramente faz sentido. Mas eu costumo dizer que, assim, que ideias precisam de espaço. E eu e a Lari, a gente tem muitas ideias, sabe? Hoje eu ouvi que eu sou uma máquina de fazer ideia, assim. A minha auxiliar de coordenação da escola falou, Patrícia, você é uma máquina de ideias. A hora que a gente pensa que não, você já vem com outra. Então, a gente tem muitas ideias. Ideias precisam de espaço. Então, está nos nossos planos expandir para o ensino fundamental, seja a gente mesmo, seja com parceria. Agora, o nosso projeto atual, né? A gente tem feito workshops para educadores. Quando eu falo educadores, podem ser professores, mas podem ser pais, mães, tios, avós, que vão estar ali no dia a dia, que de repente não podem, como a Karine já falou aqui, que queria os meninos na escola dela. Vamos abrir uma aí no Rio, Karine. Cadê? Topa? Mas... Por exemplo, a Karine não pode ter os meninos aqui, porque ela mora no Rio de Janeiro, gente, não tem como. Mas então a gente tem os workshops, inclusive num preço acessível, para que pelo menos a gente consiga que em casa você faça alguma coisa pelo seu filho, ou que você saiba levar para a escola que seu filho tá algumas cobranças, algumas demandas, sabe? Para que a gente possa potencializar mais e mais crianças. Porque o que a gente quer é reinventar a educação. A gente sabe que a educação, ela precisa de mudar. Até a religião. A igreja, as igrejas de quaisquer religiões, mudaram mais do que as escolas. Percebe? Isso é bizarro. Hoje, a hora que você olha para a igreja evangélica, a igreja católica, que eram muito tradicionais, elas hoje já avançaram mais nos últimos 10 anos do que a própria escola. Se você olhar para uma escola do início do século XX, 1920, tem lá uma carteira de madeira de braço no ensino médio. Aí você entra numa escola hoje do ensino médio, tem a mesma carteira de madeira de braço, a mesma carteira de braço, a diferença é que era de plástico e ferro. A mudança foi só material, a mudança foram alguns conteúdos, mas o professor continua centralizando tudo aquilo. E aí, de novo, não é culpa só do professor, né? A gente vive numa sociedade tradicional e a gente precisa de trabalhar esses modelos mentais. Porque o que eu ouço, por exemplo, dos gestores? Patrícia, mas é difícil inovar, porque os pais, e eu vejo isso, gente, o Sérgio é uma das escolas mais inovadoras de Brasília. A gente vai para a reunião de pais, às vezes eu vejo que a direção está precisando de mostrar para os pais, cara, não é só o conteúdo, sabe? Então a gente precisa realmente de mudar isso tudo. Então hoje o nosso projeto, além desses workshops, é que a gente possa fazer essa metodologia em outras escolas. Então, a gente está finalizando a estruturação da nossa metodologia e vamos fazer uma certificação no método sempre de educação disruptiva. Então, as escolas vão poder levar a nossa metodologia e aí a gente vai fazer toda a formação, todo o treinamento, toda a implementação disso, inclusive com currículo, mas sem mexer na escola mesmo, né?
Só na Perfeito, parte pedagógica. perfeito. Acompanhamento com os professores, acompanhamento com as famílias, acompanhamento direto com o coordenador pedagógico, para que a gente possa levar a metodologia que nasceu lá com a mamãe e que hoje eu e a Lari a gente segue atualizando, porque aí, olha, ano passado a gente esteve em Dubai, né, para poder, a gente foi na Expo 2020, que é a maior feira de inovação e de futuro, que acontece a cada 5 anos, né? Foi ano passado, foi 2022, mas é porque na pandemia não teve, né? Uhum. Então a gente foi, eu falo que a gente vai dar uma espiadinha no futuro. E o que a gente viu é que o que o futuro vai demandar é exatamente o que a gente está criando hoje, né? A gente foi convidado, só a Lari pôde ir, por causa do momento da escola, mas a gente foi convidado numa inovação, uma missão de inovação da Finlândia, governo com governo. E a Lari foi ver como é feita a educação na Finlândia. Gente, a Finlândia é o país com maior índice de felicidade no mundo Sim. e é referência mundial de educação. É. Sabe o que eles fazem na educação com as crianças lá a partir dos 6 anos? O que a gente faz aqui, com 1, 2, 3, 4 e 5 anos. Né? Tanto é que a gente está desenhando um intercâmbio, uma parceria com eles. Né? Então, a gente quer inovar isso tudo. Agora, é muito difícil inovar, porque é nadar contra a corrente. Então, também, quando eu olho para trás, tudo que eu já vivi, eu vejo que, de certa forma, me preparou, né? Para poder conseguir enfrentar esses desafios da vida, né? É mesmo nadar com corrente, né? Eu tô vendo aqui a Larissa e a Karine, então, que conversam aí, ó, tá vendo? E é isso, ó, quem quiser, ó, vou falar que quem quiser abrir uma escola no Rio de Janeiro, Juiz de Fora, chama que o capital intelectual tá pronto, arruma o dinheiro para investir que a gente monta a escola. Não tem problema, né? E isso está muito ligado ao nosso propósito de vida, né? O que a gente quer fazer. Em 2017, 2018, enfim, gente, eu estava com 35 anos, 2016, então, né? Eu nasci em 81. Final de 2016, eu parei e pensei, eu tinha 3 caminhos para tomar. Eu tinha um consultório de psicologia para voltar. E minha mãe tinha feito um baita investimento, porque quando ela esteve no Canadá, ela trouxe materiais e materiais para mim. Hoje eles estão todos lá na escola, assim, brinquedos, materiais, enfim. Que era para montar meu consultório. Eu tinha a educação, eu estava na escola, e eu tinha o coaching, né? Então foi final de 2017. E eu tinha o coaching, porque eu tinha terminado a formação em coaching, eu era muito boa em coaching de qualidade de vida, bem-estar. Eu fui obesa, né? Então eu emagreci 23 quilos na raça, na coragem, assim, atividade física, fecha a boca, come direito, muda o seu pensamento. Eu não conheci. Pois mas fui, tia. Fui 23 quilos, tá? E muito por causa de questões emocionais, né? Então, assim, a gente come a nossa emoção, né? Então, eu tive que trabalhar muito as minhas questões emocionais. E aí eu me vi... Então, eu era muito boa nisso, porque eu já tinha vivido isso. Quando a gente vive uma experiência, a gente é muito bom em ensinar, né? E todos os 3 caminhos, gente, são caminhos lindos. Não quero aqui desfazer de nenhum, tá? São caminhos lindos, são caminhos legítimos, né? São dignos. Todos os 3 poderiam me dar muito dinheiro. Mas eu sentei e falei, ok, eu estou com 35 anos. Quando eu tiver 55 anos, quem eu quero ser? Não é só a minha visão de profissão, é quem eu quero ser, né? Então eu passei um tempo lendo, pensando, meditando mesmo, inclusive, né? E escrevi a minha visão de futuro, que é quem eu queria ser com 55 anos. Né? Então, onde eu estaria morando, se eu estaria casado ou não, se eu teria mais filhos ou não, o que os meus filhos estariam fazendo, como estaria o meu corpo, como seria o meu estilo de vida, né? Quais seriam as coisas que eu teria tempo para fazer, porque, obviamente, eu me imaginei com o tempo, né? O que eu estaria fazendo profissionalmente. E, inclusive, quando eu fiz tudo isso, eu vi que os 3 caminhos poderiam me levar para isso. Porque a minha visão é viajar o mundo contando como que... Hoje eu falo, né? Contando como que eu revolucionei a educação. Mas eu queria viajar o mundo contando, ajudando as pessoas com a minha experiência. E eu podia fazer isso na psicologia, eu podia fazer isso no coaching, ou eu podia fazer isso na educação. E aí, nesse momento, a educação bateu mais forte. E eu falei, cara, aqui eu deixo um legado que não é para uma pessoa, pode ser para milhares. Né? Porque cada professora minha que sai de lá e vai para uma outra escola e de alguma forma impacta uma colega dela só porque ela já viu um pouquinho de uma educação inovadora, ela está levando isso.
Cada criança que sai da nossa escola e vai para uma outra escola e impacta os colegas e os professores, ele está levando isso. Cada pai, cada mãe que está na nossa escola, que leva um pouquinho, ele está levando esse legado. Né? Então, eu fiz essa visão de futuro, eu falei, é lá que eu quero chegar. Claro que visão de futuro muda, tá, gente? Né? E tudo bem mudar. Né? Ela não é uma fotografia, ela é uma paisagem que vai mudando com o tempo. Direcionamento. É um direcionamento para ajudar a gente a caminhar. Né? E eu me vejo hoje nessa caminhada. Né? Nem sempre ela é fácil, né? Mas tem valido a pena. Eu acho que tem valido a pena. Você vê que papo delicioso, né? Já estamos quase terminando o nosso horário aqui. O Instagram não deixa mais de 1 hora. Uma delícia, as pessoas comentando aí, gente comentando, a Ana comentou que é a melhor live que ela já viu até agora. A Silvia, minha amiga de Ribeirão Preto, que é médica, está dizendo que uma escola lá também seria bom. Vamos! Enfim, minha amiga, você é realmente inspiradora. Socorro aí, muito legal. Larissa e disse que lascou, 55 está chegando, essa visão de futuro. A gente tem que correr agora, ó. Agora é o sprint. Ó, eu amei. Sinceramente, eu ficaria aqui muito mais tempo, mas é assim mesmo, as lives têm os seus limites. Você foi o mais pontual impossível, super objetiva. É que a história é muita coisa para se falar, a gente tem que focar nos pontos. Qualquer dia você vem falar comigo sobre as múltiplas inteligências, que eu acho que vai ser ser um também uma prazer. maravilhosa. Não, e lá Né? e bom é assim, né? Que o pessoal sai com gostinho de quero mais, né? Exatamente. E ó, foi perfeita, eu te agradeço de montão. Obrigada. Um beijo no seu coração. Obrigada mesmo, foi uma honra enorme. Obrigada a todos que estiveram aqui. Eu vou deixar para você a sua despedida final. Mas um beijo muito grande para todos. Vale a pena rever essa live, que ela está sensacional. Queria agradecer muito a presença de todo mundo que esteve aqui, os comentários. Obrigada, Karen. Terminei de ler seu comentário ali, que lindo. Obrigada. A todos vocês que estão sempre aqui participando, a galera que me segue, que entrou aqui, né, apoiando. Né? Queria dizer que eu não seguia a Tia Pedrinha antes, que eu não sabia nem que você tinha Instagram, né? Mas acho que o Instagram que vale a pena. Pois é, já aprendi um monte vendo as lives aqui. E te agradecer muito mesmo por essa oportunidade, né, de estar aqui, de falar um pouquinho. Né? É quando a gente fala e quando a gente vê, e quando a gente vê os comentários, né, tia Lilisa? Tia Lilisa tá aqui também, tia, na live vendo a gente. Eu vi. Então, assim, quando a gente vê tudo isso, é que a gente vê que tá valendo a pena a nossa caminhada. Então, eu queria te agradecer muito. Foi uma honra para mim. Gratidão mesmo, tia, por esse espaço. Muito bom. Um abraço muito apertado para você, para a Lari, para todo mundo que está aqui. Beijo no coração. E até a próxima. Beijos. Tchau, gente. Tchau.